Olá, pessoal, tá começando mais um episódio do Pode Falar, aquele espaço onde a gente senta, respira fundo e fala das coisas como elas são. Eu sou Yara Louzan. Eu sou a Bia Gomes. E eu, a Tata Moura. E juntas somos o Pode Falar. E para esse papo, trouxemos uma convidada muito especial, que é super inteligente no assunto, Thaís Marcondes. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Bia. Obrigada, Tatá. Obrigada, Yara. É um prazer enorme a gente estar aqui. Eu sou Thaís Marcondes, sou terapeuta do sono do bebê. Mas minha primeira formação e paixão é igual, compartilho com as meninas, que é a pedagogia. Eu sou formada sou pedagoga e trabalhei mais de 10 anos na área. E hoje, focada aí no sono do bebê, na terapia do sono. E bora bater um papo legal. Thaís, a gente gostaria de saber o que é exatamente a terapia do sono. Sim. O que acontece? Eu sou mãe de 3 filhos. Eu sofri muita privação de sono, especificamente com a minha primeira filha. Hoje ela já tá com 21 anos e com ela eu lembro assim, era um bebê que só queria colo o tempo inteiro e como, né, antigamente se acreditava muito nisso e hoje eu vejo que é mito. Mas era um bebê aquele famoso mal acostumado com colo. Então era colo o dia inteiro, ela mal ia pro chão, mal se desenvolvia. Tanto que o desenvolvimento dela acabou sendo assim, por exemplo, um bebê com 1 ano ele já anda, ela foi andar passada de 1 ano. Então teve atrasos ali no desenvolvimento. E até os 2 anos eu lembro ainda, eu amamentava ela exclusivamente. E com 2 anos eu lembro que era um bebê que estava ali dormindo, chupetando meu peito o tempo todo. Já com o Matheus, que foi meu segundo filho, não passei por nada disso, foi totalmente diferente. Era aquele bebê bonzinho. Ele dormia a noite toda e eu assim, o que eu fiz? Não sei, tive sorte. Ou foi até pra poder dar uma amenizada, né, na mãe, coitada, porque a primeira já foi punk. Imagina. Aí quando eu engravidei da Isis, eu já via muito na internet assuntos relacionados ao sono. Então foi algo que me chamou a atenção, acredito até pelo que eu passei, então era uma dor que eu tinha, então começou a me chamar muita atenção. E comecei a ir me aprofundando no assunto. Quando eu conheci um pediatra, ele que fazia a formação, um pediatra brasileiro, super famoso hoje, ele fazia a formação para terapeutas, né, para quem quisesse trabalhar como terapeuta do sono do bebê. E comecei a sondar o que era isso. Então, a terapia do sono, ela nada mais é que a gente ter rotina com o bebê. Então, assim, a rotina é tudo o que acontece no dia do bebê, da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. E o sono da noite, ele é um reflexo de toda essa rotina do dia. Então, claro que na terapia a gente também trabalha sobre o desenvolvimento. Então, tem a parte do desenvolvimento, tem a parte da rotina, os saltos de desenvolvimento, que são as fases que o bebê passa ali a cada mês. Então, eu fui estudando, ele fazia essa formação, eu pensei, eu vou me formar, quem sabe, como eu era pedagoga, trabalhava em creche, para conciliar o meu trabalho presencial e também o online, né? Sim. Até então, como uma renda extra. Então, começou como uma renda extra. E fui estudando. Quando a minha filha nasceu, eu já estava formada, eu tinha acabado de me formar. Na verdade, eu me formei na mesma semana. Então, eu estudei na gestação. Quando ela nasceu, eu tinha acabado de me formar. E comecei a aplicar com ela. Então, ela nasceu, eu comecei a colocar na prática. Fui vendo, assim, a diferença, o quanto dava resultado. Era um bebê que, quando precisava ir para o tapete, ela ficava brincando, ela interagia. Ela ia se desenvolvendo, ela tirava os cochilos dela ali durante o dia, que a gente chama de sonecas. Sim. Ela dormia bem à noite. E conforme ela foi crescendo, claro, ela foi conseguindo dormir cada vez melhor. Porque até os 3 meses o bebê ainda tem uma necessidade de acordar para mamar. É isso que eu ia te perguntar, Thaís. O sono, ele muda de acordo com a criança? A criança vai crescendo? Muda. Ele muda. Ele tem, assim, como que a gente identifica essa fase, né? O que é normal para cada fase na mudança, assim, do sono da criança? Muda sim. O bebê, por exemplo, recém-nascido do 0 aos 28 dias, ele não vai dormir uma noite inteira de sono. Então, ele tem uma rotina diferente, uma noite diferente comparado a um bebê, por exemplo, com 3 meses. Então, ele acorda em média a cada 3 horas para mamar.
Mas também assim, acorda, mama e dorme. E conforme ele vai crescendo, ele vai tendo necessidades diferentes durante o dia. Por exemplo, um bebê com 6 meses, ele já está começando a sentar. Um bebê recém-nascido, ele nasce sem fazer praticamente nada. Então, a cada mês, ele vai alcançando o que a gente chama de marcos de desenvolvimento. E esses marcos, eles vão impactar no sono. Tá? Só que vai impactar no sono. Só que uma mãe, por exemplo, que não tem rotina, que não entende ali que horas eu coloco meu bebê pra dormir, como é que eu faço as sonecas dele, as necessidades que ele tem de sono, de tempo acordado, de tempo dormindo durante o dia. Esses bebês que não têm essas necessidades atendidas, com certeza, esse impacto dos saltos, desse desenvolvimento, vão causar muito mais choro do que o esperado. Vai ter um bebê acordando muito mais à noite do que o esperado. Então, em cada fase, ele tem aquele desenvolvimento dele, marcos a serem atingidos e necessidades também a serem atendidas. Isso é individual de cada criança. A gente tem que estar observando ali. Uma coisa da terapia do sono também, que claro, no começo ali não deu, né? Não dá pra falar tudo, mas conforme a gente for conversando eu vou conseguindo falar cada vez mais. É isso. A terapia do sono, ela trabalha o bebê como um ser individual. Como nós somos, todos nós somos. Sim. Então não é assim, eu pego uma rotina para um bebê de 1 mês e eu vou encaixar igual para todos. Vai ficar parecido? Vai. Vão ter coisas assim que vão ser praticamente iguais? Vão. Até no desenvolvimento, o que é esperado com 1 mês? A gente sabe o que é esperado. Todos vão atingir esse marco de desenvolvimento, mas cada um no seu tempo. Tem bebê que começa uma semana antes, tem bebê que vai começar uma semana depois. Tem bebês que vão precisar dormir 6 vezes ao dia, enquanto outros precisam 5. Então, nos atendimentos que eu faço, eu trabalho muito com consultoria individualizada. E nessas consultorias, eu não só vejo a parte de rotina, incluindo necessidades fisiológicas para cada idade. Então, um bebê, por exemplo, recém-nascido, ele tem que dormir de 7 a 8 horas durante o dia. Tá? Então a gente segue essa parte fisiológica, mas também eu vou monitorando o que está funcionando para esse bebê. Se é um bebê mais ativo, como particularidade de cada um, tem pessoas que são mais ativas que outras, tem bebês que precisam dormir mais, enquanto outros precisam dormir um pouco menos. Então nas consultorias de acompanhamento eu vou equilibrando isso. Então eu falo muito sobre isso com as mães no Instagram. E esse marco do bebê, ele é como aquele salto que os pediatras costumam falar, o salto do desenvolvimento. Ele é o salto ou ele é algo diferente? Só influencia pelo salto? Os saltos de desenvolvimento nada mais é do que esses marcos a serem atingidos. Então, por exemplo, só que os saltos eles são divididos em 10, ao longo dos 0 aos 2 anos de vida do bebê. Tem o primeiro salto, que acontece em torno de 1 mês. E praticamente todo mês existe um salto. Por isso que são 10, que vai até os 18 meses de vida do bebê. Só que dentro de cada salto, então, por exemplo, com 1 mês, o primeiro salto, existem marcos ali dentro a serem desenvolvidos. Então, são pouquinhos ainda, porque o bebê ele ainda é muito imaturo. Mas, por exemplo, lá no salto dos 4 meses, que é o 4º salto, ali o bebê, ele já começa a lateralizar, ele já começa a se virar, a querer virar de barriga para baixo, se ele é colocado de barriga para cima. Então, dentro de cada salto existem marcos, tá? Então, um dos 4 meses é um salto mais intenso, porque existem 12 marcos de desenvolvimento, por exemplo, a serem atendidos. Thaís, e você é especialista de 0 a 2 anos, né? E aquele Isso. bebê ou aquela criança nessa idade que acorda toda hora à noite, tipo, é normal? Ou tipo, a mãe, né, já tem que se preocupar o que fazer? Assim, se a gente não ajustar a rotina, se as necessidades do bebê não estiverem sendo atendidas, vai ser normal. Na verdade, não é nem normal, vai ser esperado que ele acorde à noite. Sim. Eu não gosto de normalizar. Você vai falar assim, é normal, então deixa assim, porque tá tudo bem. Dá pra ajustar. Não tá tudo bem. Além de privação de sono, que causa aí pra essa mãe, pra essa família, o bebê, como eu tive com a minha primeira filha, vai ter atrasos. E alguns marcos ali de desenvolvimento esperados naquele mês. Então, o sono, ele é saúde. Ele é uma necessidade fisiológica, assim como comer. Sim, assim como comer. Alimentação é uma necessidade fisiológica. Ir ao banheiro é uma necessidade fisiológica. Não tem algum dessas necessidades atendidas.
É até interessante que a gente É só ouve pela muito, saúde. né? É. Que a criança, o homem com fome, com sono é insuportável. Então eles têm algo em comum mesmo, né? Foi insuportável. Na minha gravidez, gente, na minha gravidez eu tinha muito sono. Aham. E eu ficava insuportável. Insuportável. Ninguém, as meninas Mas que que dizendo. trabalharam comigo falaram assim, Yara, eu nunca mais quero trabalhar com você quando você estiver grávida. Eu sou insuportável. Insuportável. A pessoa com sono, né? Fica. Ai, Eu tenho a minha irmã, que ela vai estar assistindo, gente, com certeza. E ela foi falar mais de mim no podcast. Mas ela é uma pessoa que com fome, mais do que com sono, mas com fome, ela é insuportável, ela só quer te morder. Aí, pode falar. eu falava tanto dela que eu fui ter 3 filhos que são exatamente É sempre assim, vou pagar e Ah, a gente faz. Uma pessoa que não dorme bem, né? Não tá descansada, tem que ficar mais no estressada. fundo é isso. É brincadeiras, a gente brinca, É realidade. mas é a realidade. Então por que que eu tenho sono? Eu sou um adulto, maduro, e eu tenho que dormir, eu tenho que ter minha necessidade ali atendida, e o bebê não? Sim. Porque tem muita gente que ainda acredita naquilo lá, deixa o bebê acordado durante o dia. Não, Aí dorme ele vai à dormir à noite, deixa ele acordado. E não é, ele tem necessidades. Por isso que essas necessidades, elas têm que ser atendidas na rotina. Então, é normal um bebê acordar à noite? É que faz, né? Tem pontos. É normal, ele vai acordar se ele não tiver as necessidades dele atendidas. A partir do momento que a gente supra essas necessidades, ele não vai acordar. Então ele vai ter ali um dia bacana, que é bom, saudável para ele. Eles também ficam estressados, Sim. como nós, eles ficam muito estressados. Sabe aquele bebê chorão? Muito chorão ou chorona. Todo mundo rotula o bebê assim, chorão ou chorona. Gente, não é, aquele bebê só tá com sono. Uma coisa simples, né? Não, ele só tá Quer com dormir, sono. só quer dormir cheirinho. Eu vejo muito isso. As mães, quando eu começo a atendimento, as mães, uma das principais queixas é essa. O meu bebê chora o dia inteiro. Meu bebê não sai do meu colo, meu bebê não aceita ele pro tapete. Porque ele tá fisiologicamente desregulado. Então, essa desregulação dele faz com que ele vá procurar um ponto. É um acolhimento. Ele vai procurar um ponto seguro ali. É o colo, é a mãe. Aí aquele bebê, quando dorme, ele não quer sair do colo. Ai, tá mal acostumado no colo? Não. É porque tem necessidades dele que não estão sendo atendidas. Então ele vai com o que ele tem. É o colo, é o porto seguro dele, ele vai dormir, não vai querer mais sair dali. Porque ao sair ele vai ser acordado. Ele vai pro berço, ele vai acordar. Thaís, qual o erro mais comum que você vê durante a rotina que acaba atrapalhando a qualidade do sono do bebê? Boa pergunta. Dormindo claro. Oi. Porque é comum a gente ver as mães comprando abajur, luzes amarelinhas, né? Ai, você não tá dormindo, troca a luz para amarela. Não, agora troca para vermelha. A gente vê muito. É exatamente isso, todo mundo fala. A luz vermelha, a luz amarela, elas não atrapalham o sono. Não é bem assim. Elas são menos agressivas ao sono. Mas não significa que quando o bebê dorme, aquela luz tem que estar acesa. Eu gosto de dormir só no escurinho. Gente, eu amo breu. Eu amo breu. Mas tem situações, assim, tem pessoas que... O que foi feito muito lá na nossa infância, quando a gente era bebê, a gente carregou. Porque tem criança que tem medo do escuro. Porque foi colocado como escuro algo ruim. E não como algo bom. Então se cria-se um medo ali. Mas esse é um mito. De dia também. Tem que dormir no claro pra diferenciar a noite do dia. Não. É de fechado. Subia. É que eu falo, mas olho fechado, olho aberto, a gente só sente a diferença com o olho aberto. Olho fechado tá tudo escuro. Claro que se tiver uma luz, a pálpebra ela não é um blackout, então passa um pouco de luz e é exatamente um dos maiores erros. Quando o bebê tira uma soneca ali durante o dia e a gente deixa ele dormindo no claro, a luz natural do dia, de alguma forma, está entrando naquele ambiente, está com uma janela aberta. E essa luz natural, ela libera hormônios que estão responsáveis por nos manter acordados. O famoso cortisol, que também em alto nível ele é o hormônio do estresse. Mas é responsável por nos dar energia, para a gente ficar acordados ali durante o dia. Então o bebê ele dorme. Finalmente ele apaga, digamos assim, ele já está cansado. Dormiu. E aquela luzinha natural passando ali pela pálpebra dele.
vai mandar um comando pro cérebro que não é hora de dormir, é hora de acordar. Aí o que acontece? O bebê tira cochilo de 10, 15, 20 minutos e acorda. É uma das principais queixas. Thais, meu bebê dorme e já logo acorda. E Por conta da luz. Thais, o que acontece no cérebro da criança quando ela dorme? Ou, de repente, quando ela tem uma privação do sono? O que Tem acontece? alguma- Tem. Não é nem só no cérebro, tá? Quando o bebê ele não dorme ali durante o dia, então ele... Porque o período acordado é o que a gente chama de janela de sono. Então, essas janelas de sono ao longo do dia, é todo o período que o bebê passa acordado, entre uma soneca e outra. Entre um sono e outro. Quando ele passa mais tempo acordado do que ele deveria, isso libera alto nível de cortisol no seu organismo, que é esse hormônio responsável por nos manter acordado e também o hormônio do estresse. Então, esse acúmulo causa muito choro ali no final do dia. Então, esse choro faz com que o bebê vá dormir com cortisol muito alto. Então, quando ele apaga, praticamente à noite, porque uma hora apaga de cansaço, faz com que ele fique tendo vários micros despertares. E o cérebro, ele fica constantemente ativo. É como se não é que o cérebro, ele não desliga quando a gente dorme. Sim. Mas ele tem períodos, sim, de funcionamento mais ativos e menos ativos. E uma disfunção na rotina, esses períodos acordado, cortisol, hormônio, ali alto no seu organismo, vai fazer com que ele fique despertando a noite toda. Então deixa o cérebro muito estimulado, que nem acesso a telas. Tela também deixa. Que é o que acontece, né? Que as mães falam, meu filho acorda a noite todinha, mas é também devido à falta do Também. sono durante o dia, né? Exato. Thais, eu já vi alguns relatos de algumas pessoas falando, né, da importância também do sol, né, do bebê assim que ele acorda, né, para que a pessoa Sim. entenda, né, que ele é o momento do dia, né, e aí na hora de dormir dá aquela apagadinha na luz, né, para ver ficar meio Isso, entra até o que a gente estava falando agora um pouquinho. O bebê ele vai entender esse momento de dormir. Tem gente que coloca o bebê ali pra fazer sonecas no claro, com medo até dele confundir o dia com a noite. Ele não vai confundir. Ele entende o dia e a noite pelos hormônios, que de dia são uns e de noite são outros, e pelo período acordado. Então acordou, abre janela, deixa a luz natural, deixa a luz do dia ali entrar. Isso vai ativar esses hormônios, vão trabalhar da forma certa. E na hora de dormir, fecha o ambiente, tira a luz, relaxa o teu bebê para que ele consiga sair de um ciclo acordado para um ciclo dormindo. Então Legal. faz a transição. Mas sim, pode expor a luz natural, até para que ele entenda que é dia no tempo acordado. E o sono, ele influencia diretamente na regulação emocional da criança, por exemplo, aquela criança que dorme mal. Tende a ficar mais estressada, mais irritada. Tipo, até na escola, fala, nossa, essa criança tá irritada, tá estressada, mas é porque a gente acredita que teve o sono ali desregulado, né? Às vezes um bebê muito... É que nem aquele assunto do bebê muito chorão. Ah, essa pessoa chora o dia todo, mas que bebê chorão. Claro, pode ser fome, pode ter outras considerações? Pode. Mas, gente, o sono também. O sono também. É As mais mães... emocional, né? Vai mexer, vai desestabilizar. E o bebê, ele não consegue se autorregular sozinho. E a gente que é Ele não professora, às vezes a gente recebe até a criança e a mãe Já fala, chorando. hoje se prepara, professora, porque foi dormir 3 horas da manhã. Ainda tem A que... mãe já avisa. É verdade. A mãe já chega avisando, né? No fundo, todo mundo sabe mais ou menos o que precisa. Talvez não sabe como fazer diretamente, pode até precisar de uma ajuda, mas sabe do que necessita, mas não atende. Por isso que a terapia do soro, ela trabalha com a ideia de que as necessidades durante o dia, elas têm que ser atendidas. Se elas não estão sendo atendidas, um bebê que tem que dormir até 9 horas da noite, vai dormir 1 hora da manhã, ele tá com necessidade de serem atendidas? Não. Então ele vai se desregular todinho no dia seguinte. Ele vai acordar cansado, aí vai chorar o dia inteiro na creche, ele vai até dormir e falar, ai, mas eu não quero ficar na creche, ele não sai da pita. Mas ele Teve não a rotina, né, durante o dia. Esse bebê tá cansado, esse bebê tá com sono. É que nem se ele tiver faminto, deixa ele sem comer também, pra tu ver. Então, é isso. Então, às vezes não cumpre aquela rotina, não atende. Eu sei que não é fácil. Né? Às vezes é bom, acho que é melhor que eu quero. Não é fácil. Entende, tem uma rotina, né? Mas não tem tempo também, mas não pode deixar Sim. ficar só na tela, dormir a hora que quer, comer a hora Exato, que dormir quer. 3 horas da manhã e ainda virar pra ti e falar:
se prepara. Gente, oi. A gente até já deixou, né, dormir um pouquinho na Pra sala, poder- na aula, porque Sim. senão também não tem rendimento. Não adianta você forçar a criança que ela vai estar com sono, ela vai Sim. estar cansada, ela vai estar estressada. Então não adianta a gente empurrar, fazer uma coisa sem Não vai, Exatamente, não eu ia precisa. Eu ia entrar justamente nesse ponto, algo que preocupa muitos pais, né? O sono, ele influencia no rendimento escolar, né? Sim. E de que forma, assim, que você vê isso influenciando no rendimento escolar da criança? O que acontece? Uma criança ali sonolenta, com sono, ele não consegue focar. Então, por exemplo, a professora dá um comando para ele. Ele muitas vezes ele perde esse comando muito facilmente, porque ele não vai ter um foco. Então ele tá desestabilizado ali. Então a professora vai dar um comando. E às vezes até falar aquele menino, aquela menina, aquela criança não tá obedecendo. Aí tem Não tá se comportando. Mas, gente, às vezes. Aí vem aquela Mas eu falo. rotulação, né? Ai, Uhum. essa criança tem déficit de atenção, tem TDAH. É, É dispersa com muita facilidade. Mas às vezes é justamente isso, né? A questão do sono, que não está sendo Sim, atendido da atendida, maneira né? adequada, né? Atendido da maneira adequada em casa. Aham. A gente, às vezes, na escola nem sabe que isso está acontecendo, porque Não. tem pais que Não falam. omitem, vão né? omitir. Sim. Então a gente não sabe e a gente acredita realmente que pode ser sim um déficit de atenção, pode ser sim, né, alguma dificuldade ali no neurodesenvolvimento daquela criança. Era até isso que eu ia te perguntar, Thaís. Existe a possibilidade do distúrbio do sono ter relação com déficit de atenção e com a hiperatividade? Então, a minha formação, eu só fiz do 0 aos 2 anos. Eu estou querendo, inclusive, ampliar e ir para o sono infantil Sim. também. Porque eu imagino que tenha, tá? Mas às vezes, talvez, alguma rotulação também vá um pouco além, porque não foi investigado também a parte do sono. Então, assim, essa criança tem hiperatividade, só pelo comportamento que ela está apresentando naquele momento. Gente, não dá para você rotular Sim. só com aquele né? comportamento. Você tem que ver como um Analisar todo. tudo, né? A Que nem rotina quando vai no toda. nutricionista. Eles, de alguma forma, te perguntam como é que tá teu sono? Você tá dormindo? Você tá disponível? Verdade. Porque uma coisa, ela tá ligada à outra. Então, tem, sim, que ter todos esses parâmetros, esse olhar, mas com certeza deve ter alguma influência. Mas eu ainda não estou especializada muito para abordar essa... E você vê que esse tema. assim, o sono ele é tão importante que Eu quero. quando você vai no nutricionista, ele pergunta: você tá dormindo às 8 horas? Porque senão você não emagrece. É até um comentário, né, do nutricionista, né? Que influencia, né? Influenciar, E hoje a gente vê ter casos de obesidade infantil, então pode ter coligações, né? Ali. Com certeza tem. Porque o sono não é uma ciência também. Só no corpo, tudo é uma ciência, né? Então, com certeza, muitos estudos aí já apontam para isso. É bem importante o sono, né? A gente às vezes fala assim, depois eu descanso, mas faz falta um descansinho, né? Fechar os Não, olhos. A gente precisa. Porque até a gente também, se você for reparar, tem dias que o teu rendimento no trabalho, nossa, parece que flui, tu tá até de bom humor, tu tá melhor. Se a alimentação e o sono não estiverem fazendo parte disso, não vai estar. Até mesmo é uma coisa chata, mas quando a gente fica internado, a gente fica extremamente de repouso, deitada, né? Então, tipo, é necessário aquele momento de você deitar, repousar, fechar os olhos, descansar. Precisa, né? Porque aí, né, revigora pra poder continuar a rotina. O sono, eu gosto muito de falar isso para as mães. Porque na infância ali, né? Enquanto é um bebê que a gente vai implementar, claro, uma boa rotina. Mas assim, o sono, ele é saúde. O sono, ele é saúde, ele é totalmente necessário. E eu acho que até demorou um pouco para se falar sobre isso. Porque eu sofri há 20 anos atrás com a minha filha, por quê? Não tinha estudos, gente, sobre sono. Não se falavam nada. O sono, eu ainda falo que é mato. É mato. Quando alguém pergunta assim, com que você trabalha? E eu falo, terapeuta de sono do bebê. Hã? Né? Tipo, Ninguém entende, né? Hã? Tipo, sono do bebê? Acho que essa botar pra dormir, né? Sono do bebê? Oi? É porque assim, É quando algo desconhecido ainda, por incrível que Quando pareça. nós conhecemos, né? Você comentou comigo sobre, eu sou terapeuta do sono, assim, eu não conhecia. Exato. Foi algo totalmente novo pra mim. Eu nunca tinha ouvido falar sobre terapia do sono. E assim, eu achei super interessante porque
eu conheço muita gente que tem dificuldade Com o sono. com o sono do filho, né? De colocar. Eu tenho amigas que falam assim: nossa, gente, eu não dormi a noite inteira. Eu não consigo fazer meu filho dormir, o que eu faço? E assim, se a gente não tá conseguindo, por que não procurar uma ajuda profissional, né? Pra estar ali dando sugestões, dicas de como que a gente pode estar lidando com isso. A gente não é obrigada a saber de tudo, gente. E tem gente que nem sabe que tem profissional pra isso. Sim. Também. Porque não sabe. Acha que o que a gente sempre escuta? Eu engravidei 3 vezes, então eu escutei muitas vezes isso. Aproveita pra dormir agora, porque depois. Ai, sempre tem essa. Então, assim, sempre foi isso. Então aproveita pra dormir. A criança dormiu, aproveita, tira um cochilo ali, vai lá, tira um cochilo, aproveita que ele tá dormindo. Falar em Como se bebê tivesse não outra coisa pra dorme, fazer. né? Eu como educadora, eu tive essa missão de colocar aquelas 20 criancinhas, bebezinhos pra dormir. Dica, uma mágica, Thaís, pra poder fazer isso. Claro, coitada, sozinha, com o bicho, você não vai conseguir. De apagar a luz, uma musiquinha mais. Mas claro, o ambiente, ele vai ajudar, sem dúvidas. Mas a rotina da escola, eu acho que, aproveitando o gancho aqui de vocês, e como educadoras também, eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Já era uma pauta que eu tava querendo levantar. E faltou a oportunidade, vocês estão me dando agora. Pode falar. Sobre isso, o sono dentro da escola, dentro de uma rotina escolar, na creche. Porque bebês vão com 4 meses já pra creche. Sim. A minha foi com 5 meses e meio. Então, assim, bebê, vou dar um exemplo aqui, um bebê de 6 meses, ele dorme 3 vezes ao dia. Chega na escola, sonequinha uma vez. Uma horinha. Ontem eu abri meu grupo, eu tenho um grupo no WhatsApp com mais de 400 mães. Nesse grupo, eu abri, vamos tirar dúvidas, e deixei pra vontade para elas perguntarem ali uma meia horinha, depois fechei, depois eu fui respondendo. O mínimo ali, umas 3. Thaís, meu bebê dormia bem, fazia sonecas, dormia bem de dia e de noite, foi pra creche, agora só dorme uma vez. O horário do sono lá é do meio-dia às 2. Falei, escola eu sei como é que é, realmente é isso. No meio-dia às 2. E agora tá acordando a noite toda. E quando dorme lá, dorme só meia horinha, não consegue dormir mais. Então por quê? Porque o período que ele tá passando acordado, entre as 7 da manhã, por exemplo, até meio-dia, são 5 horas. 5 horas é o janela de sono, é o tempo que o bebê passa acordado. Então, uma janela de sono de 5 horas já é para um bebê de 1 ano. De 1 ano e pouco. E 1 ano e meio, eu diria. Porque 1 aninho eles ainda vão ter uma janela um pouquinho menor de 4 horas. Mas ainda assim, às 5 horas eles ainda toleram. Que estão ali brincando. Digamos que eles são um pouco mais resistentes ao sono. Então, eles aguentam isso. Não vão ficar tão chorões. Eles vão aguentar com mais facilidade. Um bebê de 6 meses não vai. Qual que é a janela ideal para um bebê assim de 6 meses, 7 meses? Uma média de 2 horas a primeira janela. 2 horas. É período curto. Então, ele teria que fazer uma soneca na escola. Vamos pensar no cenário ali em período integral. De manhã, meio do dia. E provavelmente, talvez quando já esteja em casa, mas depende do horário da rotina da escola, a escola vai até 7 da noite. Sim. Meio, quase ali pro final da tarde, umas 4 horas, por exemplo. Então ele teria que fazer umas 3 sonecas. Seria interessante se as escolas pudessem inserir na rotina, né? É isso que eu falei, vamos levantar essa pauta, bora! Bora levantar, porque não dá pra organizar uma escola, a gente sabe que dá. É claro que vai ser uma pra colocar 20 pra dormir? Não. Tira o chefe. Mas vai conseguir? Não, coitado, vai ter que virar um povo, né? Pra conseguir. Não vai. Então, assim, claro, a gente sabe que também não ficam só uma com 20, vai ter umas 2 ou 3. Mas se, tudo é rotina, se organizar, dá. Porque eu tenho mães que, quando me procuraram, o bebê ainda não tava na fase da creche. Algumas, depois que acabou a consultoria, foram. E outras, da consultoria, vai ter que voltar a trabalhar, meu bebê vai ter que voltar vai ter que ir pra creche. Falei, vamos fazer dar certo. Consegue conversar com a escola? Consigo. Então tem escolas que já atendem a necessidade do bebê. Sabe o que é Já engraçado? atende. E consegue colocar pra dormir e deu certo. Sabe o que é engraçado, Gente, é uma pauta Thaís? importantíssima. A gente faz adaptação alimentar para a criança ir para a escola. Por que não fazemos adaptação do sono, né? para um preparo, né? Exato. O rendimento é o que é, né? Quando a criança vai para a creche, para a escolinha, né? Ela tá indo para o desenvolvimento integral dela, tanto social, psicomotor. Então, assim, se faz parte da saúde, por que não preparar essa criança? Exato. Se o sono é importante pra ela render,
para ela ter esse desenvolvimento ali saudável. E até também vai ajudar até as pedagogas em sala. Vai ajudar, porque o bebê descansou, não vai ficar tão chorão, então ele vai render, ele vai aprender. Então por que não falar do sono, né? E, Thaís, assim, uma dica assim, básica para quem vive na correria e precisa inserir essa rotina assim, do sono, né? Uma diquinha pro pessoal. Ó, no começo, a gente precisa ter um pouco mais de foco. Tá? No começo, eu falo para as mães, dá trabalho? Dá. É fácil colocar o bebê para dormir? Não. Porque o sono, ele é uma necessidade fisiológica. Então, todos os bebês eles já nascem com sono. Mas o ato de dormir... Eu não sei como você... Bia nasceu Até hoje. até hoje. Crescida. É mal de Beatriz. A minha Beatriz também, só que no começo ela não tinha sono. Pra não me deixar... Tá tirando atraso agora. É, vive com sono até hoje. É igualzinho, acho que é mal de Beatriz. Deve ser, né? Mas é isso, a gente já nasce com sono, digamos assim, né? Mas o ato de dormir, de adormecer, não é um processo tão natural. Não é fácil. É como se tivesse que ser induzido. Então, no começo, não tem dica prática rápida. Dá trabalho. Mas existe sim ali uma função que a gente faz desses períodos acordados, dormindo. Como colocar também para dormir, tem todo um ritualzinho, né? Ajuda as mães a criar um ritual ali para as sonequinhas também. Muitas mães, quando chegam em mim, se preocupam com o ritual para noite. Às vezes eu faço um ritual, eu dou banho, eu dou mamar. Ah, mas ainda assim meu bebê não dorme. Banho de camomila. Menina, exato, mas ainda assim meu bebê não dorme. Aquele shampoozinho roxinho, né? Nossa, Sabonete hora de roxinho. dormir. Hora de dormir, Hora de né? dormir, da Johnson's, né? Aquele É. Eu usei muito com a Beatriz, não deu certo não. Eu usei, porque era isso que eu olhava. Menina, agora essa menina vai dormir. Pegava na prateleira, era shampoo, era o talco, era tudo. Vocês dão o celular pra criança dormir. Pô, pega aí, vai dormir, não. Mas é que nem você falou, né? Esquecem de que tem um preparo todo durante o dia, né? Não é só. Pra ele ir lá pra noite dormir lindo a noite toda. Claro, alguns bebês, não, eu falo dormir a noite toda, é um ciclo em média de 10 a 12 horas de sono noturno. É, bebês até os 2 anos, no mínimo 10 horas. É 15 Tá anos. aí, meu bebê tá dormindo só 9 horas. Tá dormindo. Tem alguma coisa errada na rotina que ele tá fazendo um sono noturno curto. Essas 9 horas pode ser considerada dormir mal? Pode. Pode, porque dentro dessas 10 horas, no mínimo, tem todas as funções cerebrais do desenvolvimento. Então, ele tem aquisição de memória. O que ele tá aprendendo durante o dia, ele vai, digamos que, armazenar, podemos chamar assim, à noite, no tempo dormindo. Então, o bebê que dorme até as 9, ele tem liberação do hormônio do sono, ele tem a liberação do hormônio do crescimento. O bebê que vai dormir 10 horas da noite não tem. E tem as Então, ele pontas tem neurais, né? Também. Então, ele tem alguma coisa ali que tá sendo prejudicada nesse sono dele. Se ele não dormir, no mínimo, essas 10 horas de sono noturno. Que é necessário, né? Pra poder o cérebro fazer as sinapses, né? Que são Pra as fazer ligações neurais. O trabalho dele ali no tempo dormindo. Sim. Por que bebês não dormem? Que era, né, o que a gente conhecia. Bebê não dorme. Porque, como ele tá... O maior pico de desenvolvimento do ser humano é dos 0 aos 2 anos. A gente nasce ali, a gente não fala, a gente não levanta a cabeça, a gente não levanta o braço. Mas conforme você vai crescendo, desenvolvimento motor, cognitivo, os saltos eles são denominados por isso, inclusive. Desenvolvimento cognitivo, motor, social, linguagem e aprendizado. Então, em cada salto, existem vários marcos ligados a todos esses 5 fatores, tá? Então, quando o bebê dorme, o cérebro dele ainda está trabalhando. Para ter tudo isso bem distribuído, bem armazenado. Quando o bebê não está dormindo bem, alguma coisa tá ficando inerte. Uma coisa sendo prejudicial, entendeu? O desenvolvimento dele. Agora vamos pra mito ou verdade. Bora! Vocês têm uma lista aí, eu tenho mais, hein? Eu vou acrescentar. Terapeuta Thaís Marcondes. O sono pode piorar quando a criança começa a frequentar a escola? Olha, se não depende. Se ela começar a frequentar a escola e a escola já tiver adaptada para um sono ali um pouco individual de cada um, então, por exemplo, tá numa sala ali com bebês dos 6 meses a 1 ano, porque a gente sabe que é distribuído mais ou menos assim. Então, o bebê com 6 meses ele vai dormir umas 3 vezes durante o dia. O bebê já com 9, 10, 11 meses 2 vezes. Então, se a escola ela também atende essa demanda, vai seguir dormindo bem. Se ela não atender, que nem, não, todos vão dormir só uma vez.
não vai dormir bem. Vai até o que a mamãe compartilhou, até pra começar a ir pra escola, o bebê tá com 6 meses e meio, só faz uma soneca lá, 30 minutos. Uma coisa importante também. O bebê, ele precisa fazer soneca de no mínimo 40 minutos, em média. Que é quando eles têm o primeiro ciclo de sono. Por quê? Por conta do desenvolvimento da memória. Então, o bebê que tá dormindo só 30 minutos, ele vai acordar, a professora vai ensinar alguma coisa, ele não vai armazenar aquilo com facilidade. Ele vai aprender naquele momento, mas quando ele dormir, o sono dele tá praticado, não trabalha a aquisição da memória facilmente, vai ter mais dificuldade para trabalhar. Então, por isso que vai deixar também todo o sono desregulado, o cérebro vai ficar muito ativo, tá tentando, mas não tá conseguindo, tá tendo uma ajudinha, digamos assim. Então, depende, a resposta na verdade seria depende. Thaís, mito ou verdade? Dar mamadeira antes de dormir melhora o sono? Mito. Achava que a madeira ali com esse humor não ajudar. Quero ter tempo pra dormir, né? Você já ter feito alguma coisa, vocês colocaram vocês pra ver quem ia acertar mais. Sabe que meu filho até hoje ele pede verdadeira quentinha pra dormir. Aí dorme? E dorme depois? No mito. Pra ele, já criou um ritualzinho na cabeça dele. O ritual nada mais é do que uma sequência ali de ações que se faz antes de dormir. Então ele, opa, pra eu dormir eu preciso da minha mamadeira. É algo que relaxa ele? Com certeza, né? Deixa ele mais calminho. Então esse ritualzinho nada mais é do que também deixar o bebê calmo pro sono, preparado, né? Mas assim, de que dar a mamadeira vai fazer o bebê dormir mais? É mito. E eu vou dizer o porquê. Se seu bebê toma a mamadeira e o sono dele muda, ele tava com fome durante o dia. Só isso. O meu vive com fome. Hotel é um gringo. Ele não passa fome. Não passa. Ele não passa medo. E vai dormir até de barriga cheia, né? Acho que até é ruim também, né? Acho muito pesada, né? Não é legal também. Não. Mas assim, é mito. E aí, por que as pessoas caem nesse mito? É justamente por isso. Aí vou dar uma mamadeira pra dormir mais. De fato, gente, a fórmula comparada ao leite materno, ela é mais pesada no sentido de a digestão demora mais para fazer efeito. Então, é de 3 a 4 horas. O leite materno, em média, a cada 2 horas, 2 horas e meia. Então, se você dá leite materno exclusivo, sem fórmula, mas teu bebê mama a cada 3, 4 horas, ou ele não tá mamando bem, ele vai acordar à noite por fome. E se você der uma mamadeira, provavelmente não. Então, por isso muita gente cai nesse mito. E virar hábito. Mas nada do que não dê pra você melhorar as mamadas durante o dia. E virar hábito, assim, eu já ouvi alguns pediatras dizendo assim, se ele acordar no meio da noite e quiser mamar, não dá, porque você não acorda pra comer durante a noite. Então evitem dar mamadeira durante a noite. Seja peito ou mamadeira, o bebê ele tem pelo menos um ciclo que ele pode fazer ou que ele consegue, tá? Em jejum, sem mamar. Sem necessidade fisiológica por fome, podemos dizer assim. Que é de 5 a 6 horas. Então, meu bebê mamou ali às 8 horas da noite, dormiu 8h30, eu tô contando das 8 horas, da hora que ele dormiu. Muita gente também erra nisso, ele está contando a hora que dormiu. Se já passou 5, 6 horas, ele acorda, mama bem rapidinho, seja a fórmula, ou seja o peito, volta a dormir, depois só vai acordar de manhã no dia seguinte, tá super ok. Agora vamos lá, mito ou verdade? Gostei. Mas meu filho, ele dorme tarde, mas ele também acorda tarde. Compensou, tá tudo certo. É o que acontece. Já vi, é o que a gente sempre fala, né? Cada bebê é um. Cada um tem essa particularidade. Já vi sim, mães que não fazem rotina nenhuma. Aquele 1%. Não tem sorte. Bebê dorme 10 da noite, acorda 10 da manhã, mas nem faz sonecas durante o dia, mas dorme a noite inteira. Se isso é bom ou saudável, é outro assunto. Não é. Mas pra mãe tá funcionando, ela segue daquela forma. O bebê tá dormindo a noite toda, eu também vou seguir desse jeito. Mas não é saudável. Não é saudável. Você tem que ver as regrinhas anteriores que a gente já falou, né? Se tá rendendo na escola, se não tá. Exato. Não é só. certo. O que acontece? O que eu vejo que as mães olham? Só se o bebê tá dormindo bem à noite. Tanto que muitas mães não me procuram de 0 aos 3 meses. Porque o bebê dorme muito bem à noite nessa fase. E tem, Por incrível que pareça. e tem aquelas crianças que tem aquele sono perturbado à noite, né? Agitado, né? Isso, Agitado. que já também não é um sono saudável, Não. né? Não porque ele tá em constante sono leve. O bebê, ele tem as fases ali do sono, nessas 10, 12 horas de sono noturno,
que ele tá no sono leve, mas ele também precisa de sono profundo, por conta do desenvolvimento. Se ele só fica no sono leve o tempo inteiro, não tá saudável. Tem alguma coisa errada. O cérebro dele ele não tá... Tem momentos que o cérebro vai estar mais ativo, então o bebê tá na fase do sono REM. Sono leve, que tem movimento rápido dos olhos, que tem movimento dos braços, do corpo, a respiração também é mais intensa. Mas em algum momento o bebê tem que ir pro sono não REM, que é um estágio de sono mais pesado. Digamos que é onde até o cérebro também tudo tem um descanso. Seria a próxima fase do sono, né? Exato, seria uma próxima fase. Então ele tem essas fases. Quando ele não entra nesse sono não REM, que é esse sono pesado, ele também não descansa. Ele dorme, mas ele não descansa. Aí também vai trabalhar no rendimento escolar ou no dia dele, aquele bebê. Sabe até aquela criança que tudo joga as coisas. Eles têm as fases das malcriações. A minha tá com 3 ou 4 anos, não, meu Deus, dorme que é uma maravilha, mas tem as fases do escutou um não, parece que tá matando, não foi dedo na tomada. Meu Deus, parece que tá. Mas a gente sabe quando é algo ali que aconteceu ou quando também é muito extremo. Qualquer coisa, o bebê, a criança, na verdade, já tá se jogando no chão, já tá. O que muita gente fala, né, popularmente conhecido como malcriação. Mas será que essa criança, ela tá descansada? Já parou pra olhar também pra esse lado? Não tá. Aquela criança tá dormindo 10 da noite, 10 da manhã, e tá tudo bem, porque dormiu a noite toda, mas não tá tudo bem. Tem que analisar, né? Não é só pular. Thaís, Exato. pra gente fechar com chave de ouro, compartilha com a gente 3 dicas práticas que os pais podem fazer em casa. Vamos lá. Criar rotina, apesar de não ser fácil, nem tão prático assim, mas criar uma rotina. Segundo, olhar o seu bebê de forma particular. Não rotular ele. O bebê da minha vizinha acorda 9 da manhã, dorme 10 da noite e dorme a noite toda. Não compare o teu bebê com o de ninguém. O teu bebê ele é único. Então, se ele tem necessidades ali a serem atendidas, vamos atender as necessidades dele. E 3, cuidado com muita coisa que a gente vê na internet. Muita coisa. Tem muitas mães que tudo, quando eu abro caixinha de perguntas, quando eu faço publicação, ou até mesmo quando me procuram, o meu bebê tem associação. O meu bebê ele tem que ter autonomia de sono, eu tenho que colocar ele ali, acordado, e ele tem que dormir. Por quê? A bonitinha ali do Instagram que ela segue, a influencer ali que ela segue, coloca o bebê dela assim, parece tudo lindo, perfeito. E a mãe, ela cria aquilo como um sonho, como aquilo que o bebê dela precisa. Até frustra você como mãe, né? Como mãe. Então, assim, cuidado com as coisas que você vê na internet. Porque hoje em dia, o que tem não é informação, é desinformação. E muita culpa pras mães. Jogam muita culpa na mãe. Seu bebê acorda a noite toda, tu fica dando mamar pra ele, por isso que ele acorda a noite toda pra mamar. Tu acostumou ele assim. Tu deu colo, é por isso que o bebê tá mal acostumado. Então, sabe uma coisa? Fecha. A gente não precisa disso, né? Já tem as próprias internas que a gente Então, assim, é uma dica, não digo só pros homens, mas é uma dica de ouro que eu dou pras mães. Porque eu trabalho dessa forma, tanto que todas as técnicas. Eu nem gosto de falar assim, mas as formas que eu vou conduzindo ali pro bebê dormir, de criar rituais, de ter janelas de sono, de fazer sonecas, nenhum momento desse processo é de deixar o bebê chorando, porque existem, viu? Técnicas, tá? Principalmente lá fora, existem muitas técnicas, até de choro controlado. Tu coloca o teu bebê no berço, aí você sai, deixa ele chorar por 10 minutos, por exemplo. Aí você volta, e aí você vai reduzindo esse tempo ou vai aumentando. Alguma coisa assim. Exato, que ele aprende a dormir. Não, ele não aprende a dormir. Ele entra em sofrimento, né? Ele não aprende a dormir. Ele só aprende a não te chamar. Ele aprende porque o bebê, qual que é a única comunicação que ele tem conosco? O choro. Então ele aprende a não se comunicar com você. Você já quebra o vínculo mais importante que a gente pode ter na vida, que é a comunicação. Isso aqui não vai criar até traumas, né? Quando a pessoa crescer, não vai saber se comunicar. Não vou incomodar, né? Ela cria o subconsciente da gente, né? Trabalha sempre falando muito sobre isso. O bebê, sim, ele precisa de colo, e pode, porque ele não vai ficar mal acostumado, ele não vai ficar mimado, nada disso. Então, assim, cuidado, né, com essas pressões que criam aí, principalmente na internet. Infelizmente. Bom, Thaís, Já acabou. Pra gente finalizar, eu falei, vou ficar quieta, mas aí a gente não tá aqui. se quiser, Rápido, né? Não, vamos lá, né? Vai, bora. compartilha com a gente aí o seu canal,
divulga seu trabalho pessoal, né? Sim. Que gostaria de te conhecer melhor, que precisa dessa ajuda profissional, porque eu sei que tem muita gente que precisa, eu conheço muitas pessoas que precisam dessa ajuda profissional. E divulga. Muita gente sofre por privação de sono simplesmente por pura falta de conhecimento e acreditar em crenças antigas. Bebê não dorme. Não, gente, bebê dorme. A minha bebê dormia a noite inteira. Não, dormia não, dorme. Mas Eu não desde os sabia. 3 meses. Conta pra bebê, né? Eu sabia por desinformação. Eu não tinha informação e, na verdade, não se tinha nada assim, não se falava nada sobre sono. Então, o meu Instagram, Thaís com TH, Thaís Marcondes, ponto sono do bebê. Lá, além de compartilhar dicas práticas também com as mães, eu trago muita essa questão do acolhimento. Eu trabalho muito com esse acolhimento, menos culpa, menos privação de sono. A maternidade ela já não é fácil, né? Eu sou mãe de 3, então eu posso dizer com a minha própria experiência, com propriedade, e também como eu vejo com muitas mães, elas compartilham comigo, eu tô quase 4 anos. Vai fazer 4 anos agora em novembro, trabalhando com o sono do bebê. Educadoras te procuram também pra ajuda? Não, tu acredita? É interessante, né? Vamos abrir mais esses leques aí. Eu acho que o próximo pode falar. Vamos fazer um planejamento de pedagógico de escola. Como eu colocar aí essa linha durante o dia? Tem a gestão mesmo, né? Saber como a gente Tem que vai trazer uma fazer com os bebês. coordenadora, uma diretora de escola. Isso Porque como você abordou o tema de bebês, né, terem um sono maior, seria interessante, né, E pra render, gente né, mais. procurar pra saber como fazer esse horário, né? A introdução do sono Sim, na mas escola. Como encaixar na rotina escolar esse soninho, né? Porque assim, eu não vejo mesmo. A escola já não tem nutricionistas? Sim. Agora eu quero Seria ótimo, Por que né? que não tem? Ou consultoras, né? Por que que não tem? Tem profissionais do sono Exatamente. ali? Por que não? Legal. Obrigada por compartilhar não. o seu conhecimento. Eu vou embora. Não desliga, deixa eu. Vamos falar do sono da Bia. O sono e a fome da Bia. A fome é infinita, gente. Agora é meu filho, não dá. Ela comia a gordura vitamina. É igual o Theo. Eu falei pra Bia, me dá um pedacinho dessa minhoca que tem na tua barriga. Bem, gente. Porque, gente, ela É uma solitária. A gente come, a gente engorda, né? Olha ela. Os bracinhos finos, o pescocinho fino, eu engordo, fico parecendo tem 2 pescoços, uns 4 braços, 2 de cada lado, tanto braço. Ela não. Ela é Eu vou privilegiada, viu? dormir aqui, já que essa Ela segue conversa. Privilegiada, Eu né? sabia que com o microfone aqui ia bater umas 3 vezes, bati umas 2. Pra você que está aí até agora assistindo Eu tô o nosso exagerada. episódio, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar bastante esse assunto, falar com todo mundo sobre a terapia do sono. Sobre o sono do bebê. compartilha, comenta. Se tiver alguma dúvida, se ainda sobrou alguma dúvida, coloca aí nos comentários que a gente traz a Thaís numa próxima vez para estar respondendo essas dúvidas. Tá bom? Não esqueçam também de curtir lá no nosso Instagram, tá? Curte, sigam a gente, tá, gente? Porque a gente, olha, eu tô prestando atenção em vocês, hein, pessoal? Muita visualização e ninguém se inscrevendo. E quem olhar lá o Instagram vai ver que sempre tem um sorteio diferente lá, Gente, né? bora sorteio, não querem ganhar não. No Instagram é só clicar o dedinho ali e seguir, não dá trabalho nenhum. Não pode falar mesmo, comentar. Exatamente. Seguindo o nosso Instagram, vocês vão estar a par de todos os episódios que vão estar acontecendo aqui no nosso canal no YouTube. E a gente tem muita gente boa pra trazer ainda, né? A gente aí aproveita para agradecer por vocês abrirem esse espaço. Eu falei que o sono do bebê é mato e olha vocês aqui com uma fala super importante sobre sono. Agora é mundial. Muito obrigada. Obrigada, Thaís. Obrigada a vocês. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.